Vamos Sim. lá, Simone. Primeiro, muito obrigada por participar com a gente. Quando a gente começou a fazer as lives, na hora falaram, precisam chamar a Simone, porque a Simone, além de ser nossa cliente, ela é queridíssima por todo mundo. Ela tem um programa que tem super sucesso. Ela fala na rádio e faz super sucesso, todo mundo te adora. E aí, o primeiro nome que apareceu foi o seu. Aí eu falei, vamos fazer umas de teste, a hora que a gente estiver ótimo, a gente vai na Simone. Obrigada. Eu adoro também as roupas de vocês, o atendimento, né? Sempre que eu vou lá, as meninas me tratam super bem, a gente fica conversando desses assuntos que eu adoro, né? Que vocês também gostam, sobre autoconhecimento, sobre evolução. Então, nossa, foi um super convite, uma surpresa para mim também. Eu estou super feliz de estar aqui, Thaís. Obrigada. Um beijo para as Ai, meninas que todas bom. também. Elas estão aí, já estão dando os ois. Simone, eu queria começar com você explicando para quem está chegando agora e para quem ainda não conhece muito do assunto, a questão da constelação familiar, para a gente dar um overview situacional e daí a gente vai entrar nesse momento que a gente está passando agora, na situação da quarentena e como que uma coisa conversa com a outra. Pode ser? Pode, lógico. Bom, esse é o assunto que eu mais gosto de falar, porque faz parte da minha vida há mais de 10 anos, né? A constelação familiar entrou na minha vida primeiro por mim mesma, né? Por uma questão que eu tinha e que nada explicava porque tinha acontecido determinada coisa na minha vida. E eu fui numa constelação e aquilo mostrou uma situação de um bisavô meu. E eu falei, gente, mas como que isso pode ser? Não pode acontecer? Isso não é verdade. Nunca ninguém falou sobre isso na minha família. Então daí eu fui, perguntei para minha avó e a minha avó falou, filha, é verdade, mas como você sabe disso? Falei, vó, através de uma constelação familiar. E eu olhava a constelação e falei, nossa, parece que isso faz muito sentido, mostra algo que está tão escondido, né? Então, a partir daí, eu fui estudar a constelação, eu era de uma outra área, tinha uma clínica de cirurgia plástica, era da área terapêutica há mais de 10 anos também, mas não com a constelação familiar. Daí eu fui para a Alemanha, conheci o Bert Hellinger, a Sophie Hellinger, comecei a organizar os eventos deles no Brasil, eu, Renato e a Mimansa, que são as gerações que trouxeram a constelação para o Brasil. A Mimansa foi a primeira alemã que trouxe, depois o Renato Chan, que foi meu professor, e depois eu que vim nessa outra geração. E foi, assim, maravilhoso começar a trabalhar com isso. A constelação familiar, ela trabalha tudo o que engloba os relacionamentos, né? Trabalha com ordens, que o Bert Hellinger nomeou de ordens do amor, ou pode ser nomeado como ordens da vida, que atuam na nossa vida, a gente sabendo ou não, gostando ou não, querendo ou não, elas estão atuando o tempo inteiro, na nossa família, na nossa empresa, nos nossos órgãos, na saúde, na doença, nas nossas emoções, que é o que a gente vai falar hoje. Então, a constelação familiar hoje é chamada a ciência dos relacionamentos, mas ela é uma forma da gente colocar em ordem o que está em desordem, da gente entender, da gente enxergar o que normalmente a gente não consegue ver nem com os nossos olhos físicos e nem com a nossa mente. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu estou passando por isso, deve ser porque eu, quando era criança, e de repente a gente vai ver, não, aconteceu isso com a minha mãe, e a minha mãe nunca falou. E porque ela não resolveu, aquilo se mostra novamente para mim como filha, né? Então, a constelação familiar é uma grande oportunidade de colocar em ordem, de dar um lugar e de colocar em ordem aquilo que está em desordem. Isso explicando de um jeito mais simples, né? Com certeza. Eu te disse, quando a gente estava conversando para organizar, eu falei, Simone, você vai me dar uma aula, porque eu sou muito leiga no assunto e já tinha ouvido uma amiga mencionar, né, constelação familiar, dizendo que ela também não conhecia, e quando ela conheceu e foi atrás da investigação e tal, foi muito resolutivo na vida dela.
algumas problemáticas que ela tinha, que estavam sempre ali martelando, quando ela trabalhou a constelação familiar, foi muito resolutivo na vida dela, sabe? E foi a partir desse momento que eu passei a ter contato e agora com você me contando. É muito E, Simone, resolutivo mesmo, Thaís. Muito resolutivo. exato, ela falou, às vezes você fica muito tempo tentando tratar uma coisa e pela constelação você consegue resolver de uma forma mais simplificada, não sei se tão simplificada, mas de um jeito mais fácil, né? Ela falou que às vezes anos de terapia você resolve com a constelação, é isso mesmo? Então, é isso mesmo, porque, por exemplo, na constelação em grupo, a gente utiliza um campo, que é um campo fenomenológico, onde eu não pergunto nada sobre a sua vida, a não ser, às vezes, alguns fatos, né? Então, você vem e traz, por exemplo, uma dificuldade de altos e baixos financeiros na sua vida. Uhum, Então, eu coloco uma pessoa para ser você, uma pessoa para ser a sua parte financeira, alguém para ser a sua profissão, e ali vai se revelar uma dinâmica oculta que você nem imagina que influencie a sua vida. Então, por exemplo, dentro dos altos e baixos financeiros, pode ser que essa pessoa que tem esses altos e baixos financeiros, ela tenha tido um aborto, pode ser que ela tenha um irmão que a mãe não disse e que foi abortado. Então, a alma dessa pessoa, ela sente que falta alguém. Que ela, por exemplo, não é a terceira filha, ela deveria ser a quarta filha, porque antes dela tem um irmão que foi abortado e a mãe nunca disse. Então ela vai para a vida dela, ela acorda cedo, trabalha, estuda, tem diploma, fala diversos idiomas e a vida dela não vai. E as pessoas falam, mas por que que não vai? Eu estou aqui presente, estou fazendo a minha parte. Porque de alguma forma, metade dela olha para os mortos ou olha para essa criança que precisa ter voz, que precisa ter um lugar. Então ela vive às vezes fiel a essa criança que fica metade querendo ser vista, metade morta, né? E ela vive assim, um pouco viva, um pouco morta, um pouco vai lá, olha para as questões daqui da vida, de ganhar dinheiro, de ter sucesso, mas metade dela está com o irmãozinho dela que não teve um lugar na família. Então isso se revela na constelação. Não é algo que a gente pensou ou imaginou, né? É algo que se revela. Por isso que é tão solucionador, porque mesmo que a mãe dela não esteja lá, nem o uhum, pai, para dar um lugar a esse irmão dela, ela uhum. pode fazer esse trabalho, porque vai afetar a mãe, vai afetar o pai, vai afetar os outros irmãos, vai incluir essa criança. E é muito resolutivo porque um movimento que é necessário fazer e que ninguém imaginava, ele pode ser feito ali, né? E essa pessoa sente um alívio imenso e ela se sente livre agora para realmente ir para a vida dela de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa. E como você disse, ele reflete também nos próximos, né? Nos pais, nos irmãos. É um trabalho que não é só feito com você, mas que reflete na família toda, é isso, né? Sim, a gente trabalha a alma da família. Porque, por exemplo, Freud, Jung, que foram trazendo, né, as questões do inconsciente pessoal, né? A gente, através de uma terapia, a gente vai para o que está inconsciente na nossa infância. A constelação, ela vai também para esse lado do que está inconsciente na infância, mas ela também vai para o que está inconsciente na alma da família. Aquilo que ainda precisa ter um lugar e não teve um lugar, né? Às vezes tem aquele desenho que se chama Coco, a vida é uma festa, Uhum, Viva a Vida é uma Festa, aquele desenho, né, mexicano. Aquele sim. desenho é pura constelação familiar, né? O menininho que começou a tocar e todo mundo falava, você não pode tocar, você não pode ser músico. Ele falava, por que eu não posso ser músico? Porque o bisavô dele, supostamente, tinha deixado a bisavó
arrancaram um pedaço da foto no álbum de família do bisavô, excluíram ele. Então, ele foi excluído do bisavô e o bisneto começa a trazer a memória desse bisavô. E quando esse bisneto traz o que está escondido na família, que ninguém fala mais, foi uma dor muito grande, então as pessoas vão ter que olhar. Por isso que sempre os filhos trazem o que os pais não olharam. Até de bebês, até de bebês. Os bebês trazem o que os pais não olharam, os bebês, as crianças, os adolescentes refletem coisas que os pais não viram, não refletiram, não corrigiram ou não se liberaram daquele sentimento, né? Então, quando a gente olha as gerações, a gente vê que a gente vem eu ando um pedaço e libero um pedaço para que a vida das próximas gerações sejam melhores. Mas aquilo que eu não consegui resolver, que eu não fui ver, ou que eu excluí da minha vida, a próxima geração, de alguma forma, vai dar um lugar a isso. Perfeito. Achei excelente a comparação com o filme, porque eu acho que traz muito vivo para a gente a situação, né? Para quem é leigo, deixa muito clara a situação de como influencia no nosso comportamento, enfim, na gente como pessoa. Agora, Simone, eu acho que o que todo mundo mais quer entender o impacto, né, desse momento que a gente está vivendo e como a gente aplica a constelação familiar ou como a gente aprimora as situações que a gente está vivendo, de quarentena, de isolamento social, o quanto isso reflete na nossa vida e o que a gente consegue, né, aprimorar com algumas coisas simples, né, de relacionamento interpessoal, em casa. Tá todo mundo trancado, não tem como sair dessa situação a princípio, né? E a gente está vendo cada dia mais latente os problemas familiares, né? A gente tem visto muito se falar de separações de casamento por conta de uma situação extrema que a gente vive no hoje, né? Que é pontual, que não vai ser para sempre, enfim. Como que a gente consegue encontrar uma cura, um momento de paz dentro disso, da constelação e do que você propõe no seu trabalho? Então, é muito legal. Eu creio que essa quarentena está sendo uma oportunidade para a humanidade refletir sobre o que realmente é essencial na nossa vida, né? E o Bert Hellinger, que é o alemão, o criador da constelação, faleceu agora o ano passado, ele tem até um livro que se chama O Essencial é Simples. Então, tudo aquilo que essencialmente nós não olhamos, nessa quarentena nós vamos ter que olhar. Só que nós temos um ego, né? E o nosso ego, às vezes, não permite ou não nos dá a abertura, a estrutura para que a gente realmente olhe para aquilo que realmente dói na nossa vida, para o movimento que ainda nós não fizemos, para aquilo que a gente ainda não olhou, e isso está aparecendo na quarentena. Então imagina, o trancado para mim, né? E até eu vi um indiano falando desse trancado, que muitos grandes mestres, né? Por exemplo, como Mandela, que ficou preso mais de 30 anos, ficou na cadeia, de alguma forma ele se iluminou, porque ele tinha o tempo para ele meditar, para ele olhar para dentro. Então, a pessoa que já faz esse trabalho de meditação, de olhar para dentro, não está sofrendo nessa quarentena, está agradecendo essa quarentena, porque está tendo um pouco mais de tranquilidade, menos atividades externas e mais atividades internas. Tem gente que está sozinho em casa, tem gente que está com a mãe, ou só com o marido, ou só com o pai, ou com o irmão, ou com um amigo, enfim, mas está tendo a oportunidade de olhar mais para dentro. Então, esse é o caminho, é a primeira coisa. Gente, se você nunca meditou, é a primeira coisa que você tem que aprender a fazer, porque a meditação não existe nenhuma regra religiosa, todas as religiões fazem oração, meditam, tem um tempo para o que é essencial. E o que é essencial? A parte espiritual.
Eu, por exemplo, vou para a Índia, né? Gosto muito de ir para a Índia. E lá, a primeira coisa que as pessoas fazem quando acordam, e fazem isso várias vezes ao dia, é cantar mantras, é meditar, é orar, é parar um pouco. Porque isso é essencial para a nossa saúde física, emocional, espiritual. Porque nós, através da meditação, a gente consegue se conectar com grandes verdades. Ninguém fala para a gente, será que é verdade o plano espiritual? Não, a gente sente a verdade. Será que é verdade a fé? Não, a gente vai para dentro. Nossa, o que será que tem aqui dentro que eu tenho medo de olhar? Eu pego e vou para dentro. Começo a sentir, começo a enxergar, começo a observar em mim mesmo. Então, a pessoa que não tem esse hábito está sofrendo muito. Então, aproveite. A primeira dica é aproveite para meditar. Eu convivi com o Bert Hellinger, né, que é o criador da constelação. Ele vivia em estado meditativo. E não só porque ele parava 10 minutos, 1 hora do dia para meditar. Ele vivia num estado presente, de observação, de conexão, sem com o ego dele dizer, será que eu vou entrar nessa briga para quê? Nessa discussão de quem está certo, quem está errado, se é da direita ou da esquerda. Quando a gente tem uma bandeira, Thaís, na vida, seja qual for, nós já vamos criar uma guerra. A gente precisa aprender a achar solução fora da dualidade. A dualidade significa, não, eu sou partido político tal, não, eu sou o outro partido político. Ninguém olha para o povo. Quem olha para partido esquece o essencial, que é o povo. Então, se a gente esqueceu do essencial, que é a parte espiritual, se a gente esqueceu do essencial, que é a paz de espírito, que é olhar para dentro, que é se autoconhecer, quem não estava nisso está sofrendo muito. Mas tudo bem, é uma oportunidade de você começar ou com um grupo de meditação online, ou pegando pelo YouTube coisas online de meditação. 5 minutos, 10 minutos, isso já vai mostrar que a direção do seu caminho você é que determina. Você não entra mais naquelas brigas bestas. Porque eu queria arroz integral e você fez arroz branco. E vamos começar a Terceira Guerra Mundial por causa disso. É tão absurdo, porque a gente está muito fora da gente mesmo, né? Uhum. Exato. Eu comecei a meditar não muito tempo atrás, mas eu percebo absurdamente a clareza que eu tenho pós-meditação. E aí, às vezes, eu acho que como eu ainda estou muito no começo, eu sinto que daí o estresse vai me tomando ao longo do dia. Então, assim, eu faço a meditação de manhã e daí, às vezes, ao longo do dia eu dou uma paradinha de novo, porque o estresse vai tomando a gente por N situações de trabalho. E eu entendi que tirando 10 minutos, 15 minutos do meu tempo em alguns períodos do dia, eu volto com uma clareza muito maior e com uma facilidade muito maior de lidar, às vezes, com uma coisa que parecia um problema gigante e que você vem com um pouco mais de paz de espírito, um pouco mais de clareza e consegue solucionar até com muito mais facilidade do que você faria antes, né? Então, eu percebi, eu sou prova de que parar um minuto e olhar para dentro ajuda muito as coisas de fora, né? Reflete, emana. Sim, e o fluir da vida, ele vai caminhar para aquilo que não é mais seu ego que escolhe. É a sua alma, é o grande plano divino que te leva para esse lugar. Então, essa é uma primeira coisa. Agora, falando mais, né, especificamente de como a constelação pode ajudar as pessoas nesse sentido, primeira coisa, quem não teve carinho ou quem não tomou os pais, que a gente fala, quem não teve intimidade com os pais, quem foi criado por pais que às vezes foram muito rígidos, que não acolheram a criança, ou não incentivaram a criança a ser com autenticidade quem ela é, né? Vai começar o que eu não recebo dos meus pais,
o que eu acho que eu não recebo dos meus pais, né? Então eu saio de casa revoltado, dizendo, meu pai não me deu dinheiro, não pagou minha faculdade, a minha mãe era uma pessoa que não era carinhosa, ou meu pai não era carinhoso, ou meu pai batia na minha mãe, ou tinha alcoolismo. Então, o que não foi resolvido nessa época da vida, quando nós somos colocados sob uma situação de estresse, como às vezes numa viagem, ou como às vezes agora na quarentena, fechado dentro de casa, isso tende a aparecer para que a gente possa resolver. Então, a questão que mais a constelação olha é o como nós conseguimos ser gratos pelo que nós recebemos dos nossos pais. E o que nós recebemos foi a vida. Né? Então, uma pessoa que realmente tem gratidão pelos pais, pela vida que recebeu, e não importa depois da vida o que veio, porque tem gente que fala assim, pai e mãe é quem cria. Não é bem assim, porque tem tanta gente que quer engravidar e não consegue, mas os pais que vieram para a gente, esses foram designados por um outro plano que nós não vamos entrar nisso aqui. Eles foram os pais certos, o portal certo para que a gente viesse. Depois, alguém pode ter me cuidado numa creche, ou meu tio, ou minha avó, mas o essencial, a vida que eu tenho hoje, eu recebi dos meus pais. Então, se eu não valorizo a vida que eu tenho, eu vou começar a me expor ao Covid, por exemplo. Não estou nem aí, nem me preocupo, ou nem cuido da minha saúde. Então, fica em casa, começa a se alimenta mal, começa a engordar, não faz um exercício físico, não cuida de si próprio. Então, a pessoa que não tem gratidão pelos pais, de alguma forma, ela fica uma pessoa que vai cobrar de alguém o que não recebeu dos pais. Eu não tinha carinho dos meus pais. Meu marido tem que me dar. Minha mulher tem que me dar. Ou os meus filhos vão ter que me dar. Alguém vai ter que me dar. E a pessoa começa a entrar nessa neura de cobrar, de cobrar, de cobrar. Só que ela, por ela não ter olhado para isso, ela encontrou alguém, um relacionamento que também não tem isso visto, tratado, resolvido. Então, a outra pessoa com as feridas dela também vai vir te cobrar algo. Então, fica aquele monte de feridas abertas aparecendo. E daí as pessoas se separam porque elas acham que o problema está no outro. E o problema nunca está no outro. A gente só pode sair de um casamento quando a gente olha para o problema que está em mim. E isso não é botar culpa, a culpa agora é minha, então eu vou me matar porque a culpa é minha. Não. Mas qual é a questão que eu não resolvi para que eu atraísse essa pessoa com essas características? O que essa pessoa me mostra e que me incomoda profundamente? Então, a primeira coisa que o Bert Hellinger nos ensina através da constelação é tomar os pais, agradecer os pais. Se os pais estão vivos, melhor ainda, ligar, falar, mandar mensagem, agradecer. Uma pessoa grata, ela tem paz de espírito. E isso facilita muito na intimidade que a gente está vivendo agora. Todo mundo está confinado, está um Big Brother geral, né? Não tem por onde sair. E aí é que é o bonito. Se não tem por onde sair, tem por onde sair. Que é com entendimento, que é consciência, que é autoconhecimento. Não é culpando o outro, pondo todo mundo para fora de casa, não. Não é assim que resolve. Com certeza. E é uma coisa que eu ia te perguntar e que você acabou respondendo. Esta falta, então, de carinho, de afeto, ela pode ser curada pela gratidão no hoje. Sim. Então, eu consigo trabalhar isso, por mais que eu perceba que isso tenha sido uma coisa que me afetou, a gratidão no hoje me ajuda a promover essa cura. Sim, porque Perfeito. a gente se coloca como vítima da vida.
E ninguém aqui tá de férias. Nós todos viemos para esse plano dimensional, porque de alguma forma, aquilo que os nossos pais não nos deram era exatamente a lição que a gente precisava para conquistar por nós mesmos, para eu crescer. Então, por exemplo, eu tive pais agressivos, né? Eu não tive, mas estou falando, se alguém teve pais que eram muito agressivos, essa pessoa vai começar a valorizar o conversar sem agressão, o toque positivo no outro, o carinho no outro. Ela vai começar a valorizar isso. Ela, ao invés dela ficar no trauma, ela transforma isso como uma grande lição na vida dela. Eu vi alguém aqui que falou assim, olha, eu não tive a figura paterna. Então é uma grande oportunidade de você valorizar os homens, de olhar a importância que os homens têm, que o pai tem numa família, né? A importância que o homem tem dentro de uma família, porque com essa liberação do feminismo, né? Porque quando a gente, como eu falei, quando a gente tem uma bandeira, a gente exclui o outro. O feminismo é uma burrice das mulheres, porque a gente quer matar os homens. E o machismo é a mesma coisa. Então, para quê? A gente não precisa resolver assim. Então, se você não teve pai, agradeça, olhe no espelho. Se você não conheceu o seu pai, olhe no espelho e veja seu pai em você. Porque, Thaís, quando eu olho para você, eu vejo em você seu pai e a sua mãe. Eu não conheço os seus pais. Mas quando eu olho para você, eu vejo eles. Assim, quando vocês me olham, vocês veem o meu pai e a minha mãe. Eles já estão aqui dentro. Não tem como eu excluí-los. Então, quando eu aceito com resiliência aquilo que me veio como presente, que foi essa vida, aquilo que eu mereci, eu ganhei. E aquilo que não me veio, eu cresço. Eu conquisto por mim mesma. Eu me torno. Né? Então, se eu tive um pai alcoólatra, eu vou dar importância para não me drogar, para não beber, para cuidar mais da minha saúde, conhecer mais realmente o que é importante, ter uma relação mais saudável com as outras pessoas. Então, eu cresço com aquilo que aparentemente foi um trauma. Perfeito. E desse entendimento, analisando, a gente percebe a responsabilidade na criação dos filhos, entendendo que tudo que é feito hoje influencia no amanhã dos nossos filhos. Sim, exatamente isso. Imagina um cenário onde você não escolhe uma parceria para se casar, que é uma parceria por ego. Então, assim, eu vou casar com fulano porque minha família sempre gostou dele. Desde criança eles combinaram que a gente ia casar. Daí você casa com a pessoa. Vou casar porque o fulano tem dinheiro. Ou vou casar porque a fulana é linda, gostosa. Nossa, acho ela o máximo. Ou então, fulano vai me ensinar tal coisa. Ou então, quero sair de casa e não sei como vou fazer. Então eu vou casar porque daí eu saio de casa. Por que a gente se casa pelo ego e não por um encontro de almas mesmo? Porque a gente nem desenvolve a nossa alma. A gente acha que o plano físico é o que importa. Então a gente olha para o outro como uma coisa física só. Né? Então eu olho ele pela forma física, pelo dinheiro que ele tem, pelo status que ele tem, pelo estudo que ele tem, ou por alguma coisa que a pessoa tem e não pelo que ela é. Porque nós nos conhecemos muito pouco, damos pouco valor para aquilo que é mais importante, que é a alma, que é a índole, que são valores elevados que a pessoa tem. Então, se eu, nesse mundo, agora na nova era, isso está cada vez mais forte, eu escolho casar com alguém que também gosta de meditar, que também busca consciência, que busca autoconhecimento, que se trabalha, que já olhou várias vezes para os pais, que se conhece. Imagina como vai ser essa relação. Vai ser uma relação também de desafios, né? Porque isso não tira a gente de nenhum desafio da vida, mas os desafios vêm a partir a solução de consciência e não de briga de ego, de agora eu vou me vingar,
agora você me xingou, eu te xingo também. Esses filhos, quando eles começam a ver que eles nasceram de uma relação sexual dos pais, que não era só uma relação sexual, era uma relação de alma dos pais, que a sexualidade era vista como uma coroação do amor, como nasce uma criança assim? Num lar assim, com pais conscientes, né? Agora, como é que nasceram a maior parte das crianças? Os pais se casaram, não se conheciam, brigam porque cobram um do outro determinadas coisas, estão muito inconscientes com o que aconteceu na família, na alma da família. Então a pessoa casa, leva um monte de problemas da família, o outro também traz um monte de problemas da família e essas crianças ficam perdidas. E aí acontece um movimento que o Bert Hellinger percebeu, que os filhos às vezes veem que os pais, eles querem ir embora, daí começa a ter bulimia, anorexia. O pai não... A mãe se faz de vítima, e daí a mãe chega para o filho e fala, filho, seu pai não presta. Olha como seu pai me faz sofrer. Esse filho olha para o pai e fala, meu Deus, eu não posso mais amar meu pai, né? Eu só posso amar minha mãe. E daí o filho tira o pai da vida dele. Quando ele faz isso, ele vai buscar álcool, vai buscar droga, vai buscar cigarro, porque é uma forma dele, de forma escondida, sentir o prazer de ter o pai, né? De ter a figura masculina por perto. Mas isso é tudo inconsciente. Então, a mãe e o pai que conseguem olhar para os filhos e olhar para os filhos e dizer, eu amo você através dos meus filhos. Filho, quando eu olho para você e vejo que você se parece com o seu pai, eu fico muito feliz. Ou quando o pai fala para a filha ou para o filho, nossa, quando eu olho para você, você é a cara da sua mãe, você tem o jeito da sua mãe, e isso me alegra demais. Então, mesmo que esse casal um dia se separe, e esse amor consegue continuar, porque eles são pessoas conscientes, então, obviamente, esses conflitos, esses traumas vão ser muito minimizados para essa criança, né? Perfeito. E aflora muito a responsabilidade na forma de criação dos filhos, né? Eu acho que agora as pessoas têm observado, eu tenho visto as pessoas valorizando a relação com os filhos, que às vezes era tão corrido porque os pais enchem os filhos de atividade e às vezes não conhecem do comportamento do filho, não conhecem do dia a dia, da rotina, do sentimento do filho, e agora realmente é aquilo que você disse no princípio, tá todo mundo olhando para dentro, né? E tá aflorando nos pais um senso de carinho e de cuidado muito maior com os filhos, né? Então, assim, existe o negativo, óbvio, mas quem tem um pouco de inteligência emocional consegue tirar muito positivo desse momento que a gente está vivendo, né? Não ter medo da intimidade. Sabe, Thaís, o amor é uma coisa que traz muito medo, porque o amor, quando a gente gosta, a gente ama alguém, afetivamente, por exemplo, a gente se perde da gente mesmo. A gente tem essa sensação de que, unido ao outro, nós fazemos parte de algo muito maior. E isso é realidade. Então a pessoa, ela tem medo de perder o ego dela, a individualidade dela, fala, eu vou perder minha liberdade. Assim, como essa pessoa não teve intimidade com a mãe e nem com o pai, nunca pôde deitar no colo da mãe e falar, puxa, eu tô triste hoje, sabe, mãe? Não fui bem na prova. E a mãe, vem cá, filho, puxa, realmente essa matéria é um pouco mais assim, mas eu posso te ajudar, eu te acolho na sua dor, com intimidade, com olhando para o outro, tendo tempo. A outra coisa que é mais importante na nossa vida é o tempo. Hoje a gente tem gente que fala, eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. O que adianta? A gente viver uma vida onde a gente não tem tempo para se relacionar de forma mais profunda. Então, qual é o nosso maior desafio nessa vida? É o amor. O amor e os relacionamentos em todos os níveis. O amor pela sua profissão, pelo seu propósito de vida, o amor seu por você mesmo,
o amor que você dedica a alguém que mereça seu amor, que seja alguém do seu nível de alma, né? Não é nível dos níveis que a gente está acostumado a buscar. Então, a gente está tendo a oportunidade de conviver, de olhar com intimidade, de fazer com essa criança o que os nossos pais não puderam fazer. Porque se os seus pais não tiveram tempo para você, hoje você também não tem tempo para você. Porque dói tanto. Alguém que não te olhou, alguém que não te cuidou, alguém que disse o dinheiro é mais importante, o trabalho é mais importante. O dinheiro é importante, o trabalho é importante. Os pais ficam preocupados que estrutura vão dar para esse filho. Mas o que mais o pai e uma mãe podem deixar de herança para os filhos é, primeiro, cuidar dos próprios problemas. Se autoconhecer, porque daí vai deixar menos coisas para os filhos resolverem. E essa proximidade com o filho, esse carinho do vem cá, eu tô aqui, pode chorar, sabe? Ou pode contar a novidade, que eu vou te apoiar, ou eu vou colocar limites, porque é muito importante os pais colocarem limite. A criança pede limite, ela não sabe sobre limite. E os pais hoje confundem também. Então, nessa coisa da quarentena, os pais falam, mas coitado do meu filho, também está aqui trancado, então deixa ele destruir a casa. Não, os filhos pedem limite e os filhos mostram aquilo que os pais não resolveram na infância. Então, olhe para si e fala assim, o que essa criança está querendo me mostrar sobre mim mesmo? Né? As crianças hoje fazem cada pergunta que a gente fica, nossa, o que ela está querendo me mostrar, né? Teve uma pergunta aqui, Simone, pedindo para explicar a dinâmica da constelação. Deixa eu voltar aqui. Explica como é a dinâmica da constelação. Foi a Luana que perguntou. Olha, é difícil de explicar porque é só você Rapidinho. vivenciando, né? É vivenciando. Mas uma vez eu fui dar uma palestra na OAB, né? Então, só advogados, e eles todos de terno, formais, né? Um local formal. E daí eu falei para eles falando assim, mas eu não sei dessas coisas, como é que eu vou entrar no lugar, por exemplo, de uma casa que não vende? Ou de uma herança? Eu vou ser a herança da pessoa? Mas como que uma pessoa pode ser um cachorro, a herança, uma casa que não vende? Se eu fosse a avó da pessoa, ainda tudo bem, mas uma casa, como é que é isso? E daí, uma das pessoas, né, eu chamei um desses advogados e falei assim, olha, você pode entrar aqui num lugar específico, no papel específico? E ele pegou e teve vontade de deitar no chão quando ele entrou no papel, porque você sente imediatamente no seu corpo. Gente, não é centro espírita, você não recebe ninguém, eu não tenho nada contra o centro espírita, não é nada desse sentido. Você não recebe ninguém, né? Se você entrar no lugar da pessoa que está ao meu lado, que está sendo constelada, você simplesmente vai reproduzir o que está inconsciente ali, né? Às vezes ela está olhando para o chão. Então, nesse dia, nessa coisa da OAB, o rapaz deitou no chão. Quando eu olho, todos os outros tinham saído correndo da sala. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Ai, meu Deus, não, é porque vai que esse rapaz foi e não volta de algum lugar. Não é nada disso. Então, é muito engraçado, porque é só entrar, na física quântica se chama ressonância com a informação. Constelação familiar nada mais é do que um Wikipedia, um Google. Você põe lá, dor de cabeça da Thaís. Vai aparecer de onde vem essa dor de cabeça da Thaís. É um campo de informação, mas ninguém fica hipnotizado, ninguém recebe, incorpora ninguém. Você só entra em contato com a informação. Então a informação vem. Eu já constelei pessoas que eu coloquei o nome da pessoa, por exemplo, o meu é Simone Arrojo de Oliveira. O Oliveira é do meu pai, o Arrojo é da minha mãe. Que, por exemplo, o Oliveira, dessa pessoa, falou assim, eu tô aqui, mas eu não sou o pai dessa pessoa. E daí eu falei, Daí ela falou, eu sempre tive uma desconfiança que meu pai não era meu pai. Eu falei, aqui tem uma informação.
E daí foi, descobriu, a mãe negou, até que resolveu falar. Isso já aconteceu algumas vezes. Isso, gente, não, isso pode ser da geração dela e pode ser de outras gerações. Não, existe uma informação de que existe um filho que não é filho legítimo de alguém da família. Então, segredos são revelados, coisas que a gente nem imagina. Eu mesma, quando fui constelar a primeira vez, era algo que eu não sabia na minha família. E a minha avó falou, filha, sim, isso aconteceu. Então, às vezes, um abuso sexual, que isso é muito comum, e isso destrói as famílias. O maior índice de suicídio que existe tem a ver com as pessoas não olharem para os abusos sexuais dela e do que aconteceu na família dela. Homens e mulheres, né? Então, todas essas coisas que não foram vistas, elas se revelam. E é assim que a dinâmica acontece. Mas não tem nada de religioso, é científico. Existe um cientista inglês, que até tem uma entrevista minha com ele, recente, uma mais antiga, que ele explica o que é o campo fenomenológico, né? Todos nós acessamos informações. Então é isso que a constelação utiliza. Tem um comentário aqui dizendo, deixa eu só subir, que eu nunca tinha participado e foi incrível a sensação. Representei um feto abortado da minha família constelada. Deixa eu ver o nome da pessoa, Cristiane, que foi quem disse. Eu acho, tem bastante gente comentando, né? Quem já fez e tal, todo mundo falando muito positivo a respeito, né? Não tem nenhum comentário diferente disso, todo mundo falando que foi muito positivo. Sim, hoje, Thaís, a constelação familiar está na justiça brasileira como forma de mediação. Por quê? Porque essas ordens do amor, que eu comecei a falar um pouco aqui, que se as pessoas sabem, elas vão viver mais em paz. A primeira delas é todos têm o direito de pertencer, que eu até falei do filme. Se você excluir um bisavô, porque a bisavó diz que ele foi embora, porque ele era alcoólatra, porque ele era safado, traiu ela, e você fala, não, no meu bisavô ninguém fala, é um suicida, ou uma pessoa que foi presa, um homicida, ninguém fala do assunto, isso já vai causar problemas. Então a primeira ordem do amor é dar lugar a tudo o que aconteceu. Foi aborto, ou foi um roubo, ou foi difícil porque teve traição, esse é um filho fora do casamento. Todos os segredos, eles precisam ter um lugar, porque isso uma hora vai aparecer um pouco mais maior, depois maior, até que vira um escândalo, para que a família olhe, né? Então, a primeira ordem, todos têm o direito de pertencer. A segunda ordem é, dos meus pais, eu sou filha. Dos meus irmãos, eu sou irmã. Dos meus filhos, eu sou mãe. Então, parece algo simples, mas não é. Muitos filhos inverteram a hierarquia com os pais. Tratam os pais, veem os pais como crianças. Não olham para a força dos pais. O filho que vê o pai fraco, a mãe fraca, é alcoólatra, é fraco? Não. Quando eles conseguem olhar a força dessas pessoas que vieram antes de nós e a gente consegue ficar no nosso destino sem entrar na briga dos nossos pais, que é um campo minadíssimo, que nunca um filho pode adentrar esse lugar, ele só tem que receber os pais e o que aconteceu no casamento dos pais não é problema de um filho, nunca é. Então, se eu vivencio sempre o meu lugar, eu vou ter um lugar na sociedade, eu vou ter um lugar na empresa, e daí eu consigo crescer e manter um lugar. Muita gente fala assim, mas eu tenho um cargo, de repente alguém me passa a perna, perco o cargo. Vivem me passando a perna. Por quê? Porque você está em desordem dentro da sua família. O que você vivencia na profissão é um reflexo do que não foi resolvido na sua família, principalmente em relação a você e a sua família de origem. E a terceira ordem é o equilíbrio de troca entre dar e receber. Os pais dão e os filhos recebem. O que os filhos recebem, eles multiplicam, ou tendo filhos, ou sendo alguém que faz algo bom para a sociedade. E quando a gente cresce, então a gente arruma alguém que a gente vai trocar de igual para igual. Então, quando eu vou me casar,
Eu não fico falando assim, não, eu vou me casar com alguém que vai ser meu pai. Ai, que bom, porque meu pai não teve presente na minha vida, então eu caso com meu pai. Gente, uma hora não vai ter mais relação sexual, o seu marido vai te trair, e daí você fala, mas como meu marido, por que meu marido está me traindo? Porque ele tem uma filha, não tem uma mulher em casa. E daí a pessoa pode falar, não, mas a gente tem relação sexual, a gente... Existe uma coisa que se não está equilibrado entre dois adultos, alguém vai buscar o que falta lá fora. E isso não é justificando traição, gente. Só estou falando que a traição é um reflexo de algo que vem antes, que a gente precisa olhar. Então, todo adulto, ele tem que entrar num casamento, numa relação empresarial de troca, e não como um filhinho que quer receber, né? Assim também é no nosso país. Se a gente entra numa coisa política de eu quero receber o que o meu pai não me deu, o presidente me dá, o país me dá, então eu não vou crescer. Um adulto dá, faz algo pelo país e o país faz algo por ele. É uma troca, entende? Então, essas leis, elas se aplicam em tudo. Então, hoje a constelação familiar está na Justiça Brasileira, ela está na medicina, inclusive fui eu que escrevi o dossiê para que entrasse na medicina integrativa a constelação familiar, no SUS. Então, está na pedagogia, na área terapêutica, na área de business, né? Então, está espalhado por muitas áreas. Perfeito, Simone. Eu estou aqui pensando que todo mundo deve estar pensando a mesma coisa. Quero entrar no campo da investigação da minha constelação familiar. Como eu faço? Quem eu procuro? Como funciona esse momento? Sim, você pode fazer constelação. Bom, existem muitos consteladores, né? Eu faço parte hoje, né? Eu sou professora da escola da Alemanha, né? Que é a Hellinger Schule, que é a escola que é a fonte, né? Então, as pessoas que tiveram contato com a fonte, com certeza, isso não as capacita para que ela realmente possa fazer um trabalho mais completo e mais profundo. Isso não quer dizer que quem não estudou lá na Hellinger não faça esse tipo de trabalho também. Mas procure pessoas que realmente trabalhem por alma, não só por dinheiro, porque tem muitas pessoas que se formaram e que elas só querem trabalhar por dinheiro, né? Então, procurem uma constelação não como uma vítima da situação, porque tem gente que fala, agora meu médico não resolveu, meu terapeuta não resolveu, mas então, autoconhecimento é um negócio que precisa ser mantido. Então, a constelação familiar, existem muitos facilitadores nessa área, né? E qualquer problema pode ser constelado, um problema jurídico, a casa que não vende, uma doença, um conflito familiar, uma dificuldade financeira, um conflito numa empresa. Então, tudo isso pode ser visto, mas também não adianta a pessoa só ver, porque tudo aquilo vai mexer com todo mundo, e a pessoa falar, agora deixa que a constelação faz tudo, eu também, o que eu vi, eu não me responsabilizo. Então tem gente, por exemplo, que mora com os pais ainda, tem 50 anos e mora com os pais. E a constelação mostra que a pessoa já precisava ter saído, andado com as... Desculpa, entrou uma ligação aqui. Mas a pessoa fala, eu vi isso, mas a constelação vai resolver, meus pais vão me pôr para fora. Se os pais têm problema, se eles inverteram a hierarquia, esses pais não vão fazer esse movimento. Muitas vezes podem fazer, a constelação vai chegar aí, mas sou eu quem tem que fazer, eu que tenho que me responsabilizar por aquilo que eu tenho consciência, não deixar nada na mão da constelação. Então, sim, a constelação pode ser feita dessa forma, quando a pessoa vai com essa postura também constelar. Perfeito. Simone, a gente está indo para os últimos minutinhos, acho que a gente ainda tem uns 6, 7 minutinhos. Então eu queria que você, lógico, é um assunto super
completo para a gente falar em tão pouquinho tempo, né? Então, eu queria que você passasse seus canais, seus contatos. Você mencionou que você está com um curso também. Queria que você deixasse esses recados para as pessoas que quiserem se aprofundar, entender um pouco mais, conseguirem te seguir e bater papo com você pela sua rede. Sim, no meu YouTube eu tenho mais de 400 vídeos, né? Porque eu tenho programa de rádio já há mais de 25 anos. Então tem vídeos falando sobre constelação lá de graça. Eu tenho um curso que se chama Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era. Eu demorei 2 anos para montar esse curso, porque eu queria fazer um curso que ajudasse as pessoas a saírem do emaranhamento sobre amor, né? Então, esse curso é um curso composto de 10 módulos, onde as pessoas vão tomar o pai, tomar a mãe, conseguirem compreender o que aconteceu na vida dela, o que aconteceu na vida da família, vão se desemaranhar, que é o que a gente fala, para que ela possa realmente vivenciar um amor com essa pessoa que ela está, né? Um amor mais profundo, porque isso eleva a nossa alma, né? Ou ela realmente entrar numa sintonia de um relacionamento afetivo com alguém que tenha conexão de alma, porque isso é vibração. A pessoa mudando de vibração, ela conecta com alguém que tem a mesma vibração dela. Então, esse curso ele está disponível, tem meu link na bio ou no meu site, simonearrojo.com.br. Meu Facebook é Simone Arrojo Constelação, meu site Simone Arrojo, no YouTube Simone Arrojo Oficial. E eu faço lives fechadas todas as quintas-feiras, com um valor muito acessível, onde eu constelo alguém, eu sinto quem deve ser constelado, e em 1h30 a gente trabalha não só quem está ali, mas o grupo todo nessa live fechada é trabalhado. Então, nesse período de quarentena eu estou atendendo online também, individualmente, mas o que importa é as pessoas se conectarem. Estou fazendo meditações todos os dias às 10 horas da noite, para que as pessoas aprendam a constelar, tenham um tempo para si. Então é isso. Tem todas as informações no meu site. Perfeito. Eu também vou deixar essa live salva no IGTV, vou deixar o seu arroba, então quem quiser voltar para retomar contato, enfim, vai ter o seu arroba lá marcado na live. E antes de acabar, quero muito te agradecer. Foi muito movimentado. Até teve uns comentários que a gente nem conseguiu ler, porque o assunto fluiu tão bem que eu acabei deixando passar e fluir mesmo na sua linha de pensamento. Foi fantástico. Eu acho que aliviou muito ali uma situação que a gente está mesmo angustiado com esses momentos e vai ajudar todo mundo. Aposto que todo mundo vai sair modificado, olhando mais a relação que está tendo em casa, com a família. Então, Simone, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho com a nossa marca, pelo carinho de vir falar aqui com a gente, viu? E com certeza eu vou entrar e vou ser uma das suas discípulas, vou começar a olhar teu material, porque eu fiquei encantada com teu conteúdo e com a profundidade que você traz de conteúdo de um jeito tão simples para a gente colocar no nosso dia a dia. Obrigada mesmo, viu? Nossa, eu que agradeço pelo convite. Aliás, para quem também está me vendo do meu Insta, que essa live também vai ficar disponível lá, vou deixar lá no meu IGTV. As roupas da Manu que são maravilhosas, eu adoro o atendimento, a forma como eles lidam, né, com você ficar bem, você também cuidar da sua autoestima através da roupa. Então, parabéns também pelo trabalho de vocês. Eu uma vez comprei um coisa bem quentinho para viajar para a Alemanha e as meninas me trataram com tanto amor que quando eu estava no avião, né, aquelas 12 horas, mas depois mais 4 horas, eu ficava com aquela... É um casaco que eu comprei quentinho de vocês, que eu ficava lembrando delas e falando, nossa, quanto amor tem aqui envolvido. Então, isso também faz muita diferença quando a gente vai ser atendido. Então, parabéns para toda a sua equipe, pela marca de vocês e obrigada, Thaís, pelo convite, pelo seu profissionalismo, pelo seu carinho comigo também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Simone. Então, um beijão. A gente ainda vai se encontrar por aí. Quem sabe logo a gente puxa mais um assunto para uma live conjunta de novo. Sim, estou à disposição. Então, um beijo, gente. Um beijo para todos vocês. Beijo, gente. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.